Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Passo a passo vamos entender juntos o que aconteceu na derrota do Botafogo por 1-0 ontem para o Corinthians. Críticas, cobranças, mas sem desespero. O Botafogo é líder com 51 pontos, 7 a mais que o vice-líder Palmeiras. Eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Aqui tem muito conteúdo, tem análise tática, informação, opinião. Chame novos inscritos para o canal. Vamos passar logo dos 46 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, falávamos em uma ideia de escalação até com o Tietê como meia-direita, com a entrada do Gabriel Pires no time titular, o Botafogo podendo ter uma armação diferente numa espécie de 4-1-3-2. Não aconteceu. O Bruno Lage entrou no tradicional 4-3-3 com dois pontas, sendo Vitor Sá pelo lado direito e o Luiz Henrique pelo lado esquerdo. O Botafogo foi a campo com o Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga, Marçal na lateral esquerda. No meio-campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Na ponta direita, Vitor Sá, centroavante, Tiquinho Soares, e na ponta esquerda, o Luiz Henrique. E assim o Botafogo controlava as ações. Era muito melhor que o Corinthians nos primeiros 20 minutos. Fabi, mas o Corinthians deu a bola entendendo que o Botafogo é forte nas transições rápidas. Sim, como disse o Bruno Lage na coletiva, os adversários já entenderam que o Botafogo é forte na transição rápida. Então o Botafogo tem que encontrar novas formas de ludibriar os rivais, fazer gols, vencer dentro e fora de casa. E isso o Botafogo tentava. 5 finalizações a 0 para o Botafogo nos primeiros 20 minutos. Só que veio a expulsão do Marçal. Não vou entrar no mérito de justa ou injusta. O Marçal acredita que deveria ter sido para amarelo. O VAR foi chamado, ele foi expulso. O Botafogo em outros jogos não teve o VAR sendo chamado. Bruno Henrique deveria ter sido expulso contra o Flamengo. O gol do Diego Costa deveria ter sido validado contra o Atlético Mineiro. Acabou com a organização ofensiva do Botafogo, a saída do Marçal. O Bruno Lage, num primeiro momento, organizou o time com o Tietê aberto pela esquerda. Então tínhamos de Plácido, Adrielson, Cuesta e Tietê, Vitor Sá, Marlon Freitas, Eduardo e Luiz Henrique, e o Tiquinho Soares mais à frente. O Corinthians tentou produzir, ficou mais com a bola. O Botafogo estava organizado defensivamente. O Botafogo tinha muita disposição e muita vontade. E teria até condição de atacar o Corinthians se não tivesse erro técnico. E alguns jogadores erraram tecnicamente em momentos cruciais. O Eduardo errou muito. O Marlon Freitas errou passes bobos. O Vitor Sá, que ao meu ver nem foi mal, ainda mais após a expulsão, taticamente bem o Vitor Sá, também errou passes, isso no primeiro tempo. E o Botafogo, que poderia surpreender o Corinthians, mesmo com 1 a menos, acabou não conseguindo produzir tanto por conta de erros individuais. Veio a segunda etapa, e para mim o erro do Bruno Lage, não ter mexido no intervalo. O Botafogo poderia ter tido o Hugo desde o início, com uma linha de 4 defensores tradicional, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo, e aí sim o Tietê poderia ser devolvido ao meio-campo. O Lage poderia tirar o Eduardo, que pouco produzia. Teríamos então um meio-campo reforçado com marcação em 4-4-1. O Botafogo poderia ter Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo, Vitor Sá, Tietê ao lado do Marlon Freitas, Luiz Henrique e o Tiquinho Soares. Não houve trocas no Botafogo no intervalo. Já o Corinthians, com Luxemburgo, cobra da bola, teve 2 trocas. O Fagner entrou na direita para explorar corredor e o Renato Augusto no meio-campo para dar criatividade a um time que produzia muito pouco ofensivamente. O Botafogo teve alguma dificuldade na marcação, o Corinthians teve mais posse de bola e começou a finalizar mais também. Só que, realmente, sem muito perigo, até que veio outro erro individual no Botafogo. O de Plácido não antecipou,
não protegeu, não desarmou e deu ao Bidu a possibilidade de fazer um ótimo cruzamento para o Gil, zagueiro corintiano que estava na área do Botafogo. O Gil subiu muito, o Cuesta não subiu, cabeceio muito bem executado, defesaça do Perry, mas no rebote o Gil chutou forte, fazendo 1-0 para o Corinthians. O Laje já tinha separado 3 jogadores para que pudessem entrar antes do Botafogo ter tomado o gol. Tarde saiu o gol do Corinthians, o Laje esperou um pouco, o Botafogo não saía de trás e alguns jogadores então foram substituídos. Marlon Freitas, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Entraram Hugo, Gabriel Pires e Diego Costa. Botafogo teve então Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo, Tietê, aberto pelo lado direito, Gabriel Pires, Eduardo e o Vitor Sá pelo lado esquerdo, com o Diego Costa mais à frente. Mesmo assim, o Botafogo teve dificuldade para tentar agredir o Corinthians, que a essa altura já não agredia tanto o Botafogo, no bom sentido do termo, agredir com a bola, tentar atacar. O jogo ficou em banho-maria, bom para quem estava vencendo, ruim para o Botafogo, mesmo com 1 a menos. Carlos Alberto entrou no lugar do Vitor Sá, na ponta esquerda, o Júnior Santos entrou no lugar de Plácido, no corredor, pela direita. Então o Botafogo tentou se lançar ao ataque. E no final do jogo, o Botafogo teve algumas possibilidades. Cruzamento da esquerda para a direita, a bola desviada chegou limpa para o Júnior Santos cabecear direito, ou então dominar e finalizar, ou cabecear para dentro com o Eduardo entrando sozinho. Ele cabeceou na mão do Cássio. Tivemos bolas cruzadas na área, mas não aproveitamos. Claro que aí o Botafogo já estava desorganizado ofensivamente. Ao fim da partida, o Perry foi para a área pelo menos 2 vezes e o Glorioso não conseguiu empatar. Então, tem muito da expulsão do Marçal, infelizmente. Como eu disse no início, o Botafogo fazia um jogo melhor que o Corinthians. Estava empatado, não é que o jogo estivesse controlado. O jogo estava à feição do Glorioso. Veio a expulsão. O Corinthians não conseguiu aproveitar na primeira etapa. O Botafogo aí sim deixou o jogo controlado. Poderia fazer transições rápidas, mesmo com 1 a menos, surpreendendo o adversário. Erros técnicos aconteceram. E o erro do técnico aconteceu, ao meu ver, ao não substituir no intervalo, enquanto o treinador do adversário substituiu. O de Plácido falhou feio, o Botafogo tomou 1 a 0 do Corinthians. Jogo que poderia ter sido vencido pelo Glorioso, mesmo com a menos, o Botafogo poderia ao menos ter empatado e acabou perdendo. Muita gente tem responsabilidade. Vamos falar agora a respeito do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, e eu vi o jogo com amigos muito queridos, muito próximos, a gente fica de cabeça quente, debate, discute, critica um, critica outro, critica o Bruno Lage, critica tudo que está acontecendo. Acabou o jogo, eu espero um tempo, esfrio a cabeça e agora eu quero olhar para o macro, para o campeonato. 2 pontos. A entrevista do Marçal após a partida foi muito boa. E olha que hoje, realmente, para mim, o Hugo pode ser tranquilamente titular do Botafogo. E eu já falo bem do Hugo aqui no canal, quem acompanha há algum tempo sabe. Há muito tempo. O Hugo é um jogador que vem crescendo cada vez mais com a camisa do Botafogo. Pode ser titular hoje tranquilamente, porque, infelizmente, o Marçal não vive grande fase. Nem fazia um mau jogo até ser expulso, mas foi expulso. Só que a entrevista dele, jogador experiente que é, foi muito boa. Por quê? O Botafogo veio sendo prejudicado pela arbitragem, critérios vêm sendo trocados jogo a jogo, e um Abel, vice-líder do campeonato, com o Palmeiras sendo beneficiado jogo após jogo, saiu falando que aquilo era roubo contra o Grêmio, quando o Grêmio foi prejudicado. O Gabriel Menino não tomou amarelo quando deixou a sola. Ué, a sola? Sim, deixou a sola no Vila Sante do Grêmio. O Vila Sante reclamou, foi para cima dele, tomou um amarelo. Depois, no contra-ataque, outro amarelo no Vila Sante, expulso, enquanto o Gabriel Menino não tomou amarelo, dando a solada no Vila Sante, mesmo sentado. E depois o Gabriel Menino deu a cotovelada e tomou amarelo, mas não foi expulso. Não tinha tomado o amarelo anterior. E o Abel sai do jogo falando que o Palmeiras foi roubado. O Marçal dá uma entrevista muito feliz, dizendo o seguinte: olha, discordo da arbitragem, mas respeito.
sei perder, agradeço aos meus companheiros que correram muito depois que eu fui expulso. Então eu entendo que o árbitro foi ao VAR e achou para expulsão, não achei. Mas o que eu falei de roubo, isso aqui é roubo, Abel, porque as pessoas têm que saber perder. E se em outros lugares, com times sendo até beneficiados, estão falando, a gente tem que falar também. É isso aí. Infelizmente no Brasil não é uma gritaria, não é critério ruim da arbitragem. Mesmo assim, muitas vezes, equipes que estão sendo beneficiadas reclamam. Então, Botafogo que não fique para trás. Isso não tem nada a ver com o erro ou acerto do Marçal na falta, isso não tem nada a ver com a atuação do Botafogo, nada a ver com os erros do Bruno Lage. São situações distintas. É importante que a torcida entenda, e nós entendamos juntos, que precisamos diferenciar. O Botafogo não pode ser operado no campeonato. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Bruno Lage ontem até se exaltou na coletiva falando a respeito do apoio. E eu posso discordar de uma ou outra ideia do Bruno Lage, mas concordo com um ponto. Jogadores que nos trouxeram até aqui nos deram muitas alegrias neste campeonato. Ainda não tem título definido. Nos deram alegrias com vitórias. E fomos muito felizes em vários momentos. Agora, o time está mal. Está mesmo. Vamos juntos, tentando resgatar essa energia positiva, porque o time já mostrou que tem condição e pode vir a mostrar novamente. Agora eu volto a falar. Próxima rodada, independentemente de Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, Grêmio contra o Fortaleza, Botafogo e Goiás em casa, é estádio Newton Santos cheio e o time fazendo a própria parte muito bem dentro de casa, como vem sendo feito. O Botafogo, nas mãos do Lage, por exemplo, contra Bahia, Coritiba, Internacional, foi muito bem em casa e venceu muito bem. Contra o Flamengo, foi bem melhor que o adversário, erro na escalação, na lateral direita, erro da arbitragem, perdeu, mas jogou bem. É voltar a jogar bem num jogo difícil contra o Goiás e vencer. Podemos estar preocupados, podemos estar com a pulga atrás da orelha, como diz na gíria, mas eu não vou ficar desesperado. 7 pontos à frente do vice-líder, faltando 14 partidas, com o Botafogo tendo jogos em casa, onde vai muito bem, eu vou pensar nesse time voltando a evoluir e passando a vencer novamente. Falamos tanto tempo que a oscilação poderia vir. E como veio uma oscilação? Com o time jogando bem e perdendo, vai perder só para oscilar, vai perder? Não, a oscilação vem por conta de queda de desempenho, troca de treinador, cartão vermelho em hora inadequada, problema psicológico em algum momento, dentro de um campeonato tão longo. É assim que vem a oscilação, assim que veio a oscilação do Botafogo. O Botafogo perdeu para o Flamengo, perdeu fora para Galo e Corinthians, e agora que volte a vencer contra o Goiás no estádio Newton Santos. Então, alerta ligado sim, atenção total sim, crítica também sem problema nenhum, cobrança também sem problema nenhum, tudo dentro dos limites, porque o líder do campeonato é o Botafogo, com 51 pontos, 7 a mais que o Palmeiras. Eu também falava nas lives da semana que traria polêmicas, e eu disse o seguinte em 2 lives: olha, gente, eu quero que o Botafogo vença o Corinthians, mas se o Palmeiras perder para o Grêmio, o Botafogo voltar com no mínimo 7 pontos de vantagem para o jogo com o Goiás, tá bom. Porque ganhando ou perdendo fora de casa, o Botafogo tem a obrigação de vencer o Goiás em casa. O Goiás que não vem mal no campeonato e quer se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. É um adversário difícil, como outros eram difíceis para o Botafogo no Newton Santos, e o Botafogo passou por cima. Que assim seja na segunda-feira, dia 2 de outubro, às 20 horas. Vou te apoiar até o final? É o que diz a música. Não se compara, é diferente. Então, não deixe de ir ao jogo por conta de uma chateação natural e justificada pelas últimas 3 derrotas. Estamos certos, devemos ficar chateados. Time gigante querendo ser campeão, não deve ficar perdendo jogo atrás de jogo, isso é real, mas agora vem o momento da torcida se unir ao time novamente no Newton Santos. E eu creio que vai dar muito certo, assim pelo menos esperamos, é por isso que torcemos. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!